Sabe, quando a gente pensa em liderança, logo vem na cabeça gestão, estratégia, né? Mas e se for algo muito mais profundo? Uma escolha espiritual mesmo. É exatamente essa a proposta do livro Você Lidera para Deus ou para o Diabo, que a gente vai analisar hoje. A ideia aqui é que toda liderança, toda mesmo, serve a um de dois propósitos. E não tem meio termo. E o ponto central do livro já começa com essa provocação aí. Na liderança não existe neutralidade. Cada decisão, cada conversa, cada gesto, tudo isso vai alinhando a nossa influência com uma de duas forças opostas. Ou seja, ficar em cima do muro simplesmente não é uma opção. Tá, mas para a gente entender essa escolha, primeiro a gente precisa ir lá na raiz do problema. E o livro começa justamente explorando o que ele chama de dilema da liderança. A ideia é que liderar é algo que já nasce com a gente, mas que o propósito original disso tudo foi de alguma forma corrompido. Olha que interessante, o livro desafia aquela ideia de que liderança é um cargo, um título. A proposta aqui é que liderar faz parte da nossa configuração de fábrica. Sabe, é uma qualidade que todo mundo tem, simplesmente por ser humano, e que reflete uma característica divina. Pensa bem, todo mundo influencia alguém, de alguma forma em algum momento. A base teológica para essa ideia toda é o conceito de imago Dei, que quer dizer imagem de Deus. A lógica é bem direta. Se a humanidade foi criada à imagem de uma força criadora que governa, então essa capacidade de influenciar e liderar é parte essencial de quem nós somos. Só que aí, a coisa complica. É aqui que entra o conflito central do livro. Essa nossa habilidade natural de liderar foi distorcida. O autor aponta o pecado, que aqui é entendido como uma espécie de rebelião contra o propósito original, como aquilo que corrompeu essa qualidade. E isso nos coloca, queira ou não, numa encruzilhada, com dois caminhos totalmente opostos pela frente. Então, que caminhos são esses, afinal? Bom, agora a gente entra na parte do livro que detalha os dois destinos possíveis da nossa influência. Vamos colocar lado a lado os dois modelos de liderança que a obra apresenta, um que constrói e outro que destrói. E o contraste, olha, é gritante. De um lado, uma liderança que quer construir, guiar com justiça, servir a um propósito maior. Do outro, uma liderança totalmente focada no ego, que manipula, oprime e que no final das contas só destrói. São universos de intenção completamente diferentes. Para deixar isso mais claro, o livro traz exemplos. Para a liderança divina, figuras como Moisés, que liderou não pela própria força, mas por obediência, e Davi, que é apresentado não como um líder perfeito, longe disso, mas como alguém que, mesmo errando, sempre buscava se realinhar com um propósito maior. E no outro extremo, a gente tem os exemplos da liderança corrompida. O faraó do Êxodo, por exemplo, que com tanto orgulho e teimosia acabou arrastando a nação dele para o desastre, ou Jezabel, que usou o poder dela deliberadamente para manipular e impor uma agenda de corrupção espiritual. Ok, se existem dois caminhos e não dá para ficar no meio do caminho, o que resta? Pois é. A terceira parte do livro foca exatamente nisso, na escolha inevitável. E não é sobre cair de paraquedas em um caminho, é sobre declarar ativamente de que lado a nossa lealdade está. Aí vem a grande pergunta, né? Se não dá para ser neutro, como é que essa escolha é feita na prática, no dia a dia? O livro defende que não é uma decisão silenciosa, passiva. Pelo contrário, tem que ser uma declaração de lealdade bem clara e ativa. Para reforçar como essa escolha é exclusiva, o livro usa uma citação bíblica muito forte. A mensagem é bem direta. A lealdade não pode ser dividida. Tentar servir a dois mestres com agendas opostas é basicamente uma receita para o fracasso. Uma hora ou outra, um vai ser priorizado e o outro desprezado. E aqui está o que o livro apresenta como o grande modelo dessa declaração. Essa frase famosa de Josué é o ponto alto da escolha deliberada. É uma decisão pública, intencional, de alinhar toda a sua casa, toda a sua influência a um único propósito. É quase um grito de guerra, né? Beleza, a escolha foi feita. E agora? Como isso se manifesta na vida real? A última parte da análise vai para o lado prático. Explora o que significa liderar para a eternidade. Ou seja, alinhar as prioridades do dia a dia com esse propósito maior. O livro resume isso em 3 passos bem práticos. Primeiro, submissão. É reconhecer que a verdadeira liderança não vem do ego, mas de se entregar a um propósito maior. Segundo, investimento. É focar tempo e energia em valores que duram, não em ganhos passageiros. E por último, perspectiva.
É filtrar cada decisão pensando: qual o impacto disso no longo prazo, espiritualmente? No fim das contas, a conexão é bem direta, como a própria citação resume. Onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O livro reforça que as nossas prioridades diárias, onde a gente investe tempo, dinheiro, energia, são um verdadeiro mapa que mostra para onde o nosso coração e, claro, a nossa liderança estão apontando. E assim, a análise toda nos deixa com essa pergunta, que na verdade permeia o livro inteiro. A questão não é se a gente lidera, mas para quem e para quê. Qual é o propósito final da influência que cada um de nós exerce no mundo? É uma reflexão que com certeza fica ecoando bem depois que a gente termina de ler.